Imagine você conhecer a trajetória de quem já foi aprovado no curso mais concorrido pelo Enem do Brasil, que é o curso de Medicina. Imagine você descobrir quais foram os erros cometidos para que você não cometa esses erros e quais foram os acertos para que você já estude de uma melhor maneira, muito mais direcionada. Meu nome é Ítalo de Moraes e é justamente agora que eu vou mostrar para você como é que foi a minha trajetória, desde o primeiro ano que eu comecei a tentar ser aprovado em Medicina em uma universidade federal até o ano da minha aprovação. Nesse vídeo eu vou falar para você a quantidade de acertos que eu tive em cada ano, quais foram as notas que eu tive tanto nas objetivas quanto na redação. Além disso, eu vou falar quais foram os erros cometidos e os ajustes que eu fiz para reverter todos esses erros. Eu tenho certeza de que você vai sair desse vídeo com muito mais ideias de como você vai melhorar sua forma de estudar para o Enem. Então, vamos lá. Meu primeiro ano de tentativa foi 2016. E a minha situação era a seguinte: eu já estava 7 anos longe do ensino médio, eu tinha uma graduação em administração, então precisaria começar tudo do começo. Eu não lembrava de muita coisa da base das matérias. Então realmente eu estava ali no nível iniciante de estudos. E como eu não tinha ainda tomado essa decisão de estudar para passar em medicina no ano anterior, de 2015, eu tomei só em 2016 de uma forma um pouco tardia, eu tive que começar esses estudos lá no meio do ano. E justamente por isso eu fui naquele curso que estava com vagas abertas, que era um curso intensivo. Como é que funcionava esse curso intensivo? Ele era muito voltado para questões. Então eu recebi um material com diversas questões, lista de questões mesmo, quase não tinha teoria. E os professores ficavam lá na frente resolvendo questões. A partir daqui, você já pode começar a ver o primeiro erro que eu tive na minha preparação, que foi começar com um curso intensivo voltado para questões. Por quê? Porque, assim como eu já expliquei para você em outros vídeos, a gente tem diversos níveis, nível iniciante, intermediário e avançado. E como no meu caso eu era um nível de estudante iniciante, necessariamente eu deveria primeiro fazer a minha base teórica para depois ter esse foco quase completo nas questões. Então fica aqui já a dica para você que ainda não tem base, que está começando a estudar agora. Tome cuidado para você não tentar começar a estudar só por questões e acabar perdendo o seu tempo. Você, como aluno iniciante, vai ter que ter o meio termo entre fazer as questões e ter o contato com a teoria. Veja que eu não estou falando para você ficar só na teoria, ficar só assistindo a aulas, não é isso. É você tentar encontrar o meio termo para que você consiga consolidar esse conhecimento primeiro e conforme o passar do tempo você vai aumentando a proporção de tempo para as questões. Agora eu vou mostrar para você quais foram as notas que eu tive no fim desse ano, no meu primeiro Enem, que foi o Enem 2016. Então aqui eu fiz uma tabela para ficar muito mais claro para você como é que foi essa minha trajetória. Então conforme eu vou explicando cada ano, a gente vai fazendo uma comparação com o ano anterior, para ver em que eu melhorei e em que eu piorei. Então vamos lá, em 2016... eu consegui 30 acertos em linguagens, 32 em humanas, matemática 22 e em natureza 29. A soma foi de 113 acertos e a redação de 720 pontos. Então veja que eu fui até razoavelmente bem aqui, mas para o meu caso de medicina ampla concorrência ainda estava muito longe. Eu precisaria aumentar pelo menos 100 pontos aí nessa média para chegar lá no 800 e eu conseguir passar. Então a média ficou com 698 pontos no meu primeiro Enem. Então agora vamos falar de 2017, que foi o meu segundo ano de tentativa. No ano de 2017, eu percebi, conforme o meu resultado, que eu precisaria melhorar em redação, que obrigatoriamente para quem quer ser aprovado em medicina, principalmente pela concorrência, uma redação 900 mais faz toda a diferença na média. E além disso, eu precisava avançar ainda mais nas matérias, precisaria fortalecer a minha base teórica e também o contato com as questões. Então comecei a estudar naquele método tradicional mesmo, entrei agora no curso extensivo, então tinha aula todo dia de manhã, entrava lá no pré-vestibular, 7 horas da manhã, ficava até meio-dia e meia, e ainda tinha alguns dias de aulas à tarde. Qual foi a grande vantagem para mim nesse ano de 2017? Foi que eu fortaleci muito mais a minha base teórica, para que eu conseguisse enxergar como é que funcionava cada matéria, como é que era a separação dos assuntos. Eu comecei a ter uma visão muito melhor acerca disso. E quais foram as desvantagens? A primeira é que eu fiquei muito atrelado à teoria. Então naquele método tradicional, a gente fica lá assistindo aquela montoeira de aula e acaba que você começa a se acostumar àquilo. E você vê tanta gente fazendo que você acha que realmente é só isso que funciona. E outra coisa, naquela época era tudo mato aqui na internet, no sentido de que não tinha alguém como eu, que estou aqui hoje falando para vocês os meus erros e acertos. Então para você ser aprovado em medicina naquela época, a mentalidade era a seguinte: você teria que ir obrigatoriamente para um cursinho pré-vestibular, que estaria entre os melhores. Então no meu caso eu fui para um cursinho de Vitória, Espírito Santo, um dos melhores cursinhos na época. E o conceito era isso: você tinha que obedecer exatamente o que o cursinho falava, teria que assistir a todas as aulas e fazer as questões quando puder. Então naquela época eu não tinha esse negócio de técnica de estudo, você tem que priorizar aquilo que mais importa,
ou então de que você não precisa assistir a todas as aulas se você já tem noção de algumas. Portanto, é justamente por isso que eu estou aqui fazendo essa aula para você, já para falar, olha, não cometa os erros que eu cometi e você vai conseguir com certeza diminuir o seu tempo até a sua aprovação. Então agora aqui tem a tabela de 2016 e 2017 para você conseguir ver a comparação que eu fiz aqui nessa tabela, olha só. Então aqui a gente tem 2016 intensivo, 2017 extensivo presencial. Veja que em 2017 eu já consegui melhorar, olha, 6 acertos a mais de linguagens. Em humanas eu diminui 1, então ficou praticamente a mesma coisa em humanas. Em matemática eu consegui aumentar 4 acertos e em ciências da natureza 3 acertos. Veja que do total eu consegui aumentar 12 acertos. Então de 113 eu fui para 125 acertos. Só que eu tive um problema muito grande, uma frustração muito grande nesse ano de 2017, que foi o seguinte, olha só, a redação caiu de 720 para 640. E olha só, que foi o ano em que eu fiz mais redações, muito mais do que o ano anterior, só que o problema era o seguinte, que foi uma época de mudança de plataforma. Aqui em 2016 as correções eram do próprio cursinho, e mesmo assim os professores não davam conta, tinha tanta gente. Em 2017 foi um ano que estava se iniciando essas parcerias de cursinhos presenciais com as plataformas online de correção. E eu fiz essa plataforma online, mandava as minhas redações, inclusive eu tinha conseguido nota 1000, se eu não me engano, 2 vezes nesse ano, e eu achava que eu realmente estava indo bem. Mas quando chegou o resultado do Enem, infelizmente eu vi que eu estava simplesmente sendo iludido. Então esse 640 acabou sendo uma frustração muito grande, mas serviu para eu perceber que eu precisaria de algo a mais para conseguir garantir 1900 mais. Aquela plataforma online já não serviria mais para mim. Veja também que conforme a minha quantidade de acertos para a medicina ampla, eu ainda precisava aumentar muito. Veja aqui que nessa parte de matemática e ciência da natureza eu precisaria melhorar bastante. Eu também fiz uma prova que foi bem difícil, por sinal, de universidade particular. E eu vi que nessa prova a parte de biologia e química era cobrada de uma forma muito detalhada. Então eu comecei a perceber que eu precisava muito melhorar essa parte de ciências da natureza, se eu quisesse ser aprovado em medicina. 2018 foi o meu 3º ano de tentativa. E qual foi a estratégia que eu adotei? Eu pensei, olha, já que fui tão mal assim em redação, eu vou começar a fazer um curso específico de redação. E assim eu comecei a fazer um curso presencial de redação para eu tentar garantir o meu 900 mais no Enem. E além disso, eu fiz um cursinho online. Por que eu decidi fazer esse cursinho online? Porque no ano anterior, além de eu ter pagado caro em um cursinho presencial, eu assistia muita aula. Então eu já tinha essa noção, eu tinha consciência que já daria para eu ter mais autonomia na escolha do que eu deveria estudar. E até porque eu queria fazer essa priorização de ciências da natureza. Então 2018 foi um ano de muito foco em ciências da natureza e em redação. Foi um ano também em que eu resgatei uma ferramenta que eu utilizava muito para estudar para concurso público, que são os flashcards, em que você faz pergunta e tem que responder essas perguntas conforme o tempo passa. E conforme a resposta que você vai dando, o sistema vai priorizando uma pergunta ou outra. No caso, eu utilizava o aplicativo Anki. Então, eu utilizei esses flashcards para aprender muita coisa de biologia e de química, e acabou me ajudando bastante. E essa ajuda foi muito importante porque eu consegui a minha aprovação, a primeira aprovação, mas no caso foi em uma universidade particular, que era bem difícil de passar também. Essa minha primeira aprovação em universidade particular foi muito importante para me dar um pouco mais de motivação, porque antes era praticamente impossível para mim conseguir entender tanta coisa de biologia e de química. Depois eu vi que era possível sim entender a ponto de eu ficar lá no top 10 dos colocados. Eu fiquei em 7º lugar nessa minha primeira aprovação. Além disso, devido à minha derrocada anterior na redação, eu resolvi me dedicar muito a fazer redações semanais, sempre corrigir os meus erros de redação, e assim eu consegui o meu primeiro 900 mais no Enem. Agora eu vou mostrar para você a tabela de comparação de 2018 com 2017. Vamos lá. Olha só, então aqui 2017 foi extensivo presencial. Em 2018, foi um estudo em casa, cursinho online, mais o cursinho de redação, específico de redação. Veja que na parte de linguagens, eu diminui 2, na parte de humanas eu aumentei 7, então consegui melhorar bastante. Em humanas, linguagem ficou mais ou menos a mesma coisa. Veja que aqui em matemática eu diminui 2. Isso aqui foi reflexo de quê? De eu não ter dado a devida importância para a matemática. Porém, em natureza eu consegui aumentar 7, devido à minha dedicação muito maior em ciências da natureza. Veja aqui a minha redação 940, meu primeiro 900 mais, ou seja, aumentei 300 pontos de 2017 para 2018. Saí de 640 para 940. A soma das objetivos eu consegui aumentar 10. E qual foi o meu diagnóstico aqui para 2018? Foi o ano que eu finalmente saí do nível iniciante, fui para o nível intermediário. Foi o ano que eu quase passei, foi pouca coisa que faltou. Se eu tivesse conseguido aqui uns 10 pontos a mais na minha média, eu já conseguiria ter sido aprovado. Outra coisa que eu marquei aqui de amarelo foi essa nota de ciência da natureza. O que aconteceu? Eu tirei 39 acertos
e mesmo assim a minha nota não foi muito alta, principalmente no ano de 2018, que foi um ano que teve a TRI muito alta para todas as áreas. E o que aconteceu aqui? Eu errei questões fáceis. Aqui nessa época eu ainda não tinha essa noção apurada da importância da teoria de resposta ao item para a nota. Eu só pensava na quantidade de acertos. Então veja que aqui foi mais uma coisa que eu vi que me prejudicou nesse ano de 2018. Então, de forma resumida, em 2018 eu tive a minha primeira aprovação em uma particular, foi ótimo. Isso foi bom para me dar motivação, para eu ver que eu realmente conseguiria vencer as barreiras que antes eram muito difíceis, para mim quase impossíveis, que eram biologia e química. Eu via tantos detalhes naquelas provas de biologia e química das particulares, que eu achava, poxa, eu nunca vou conseguir aprender isso. Mas com a minha persistência diária, eu percebi que eu consegui sim aprender muito, muito mais do que o ano anterior em ciências da natureza, principalmente em biologia e química. Entretanto, eu tive algumas desvantagens. A primeira foi que eu negligenciei muito linguagens e humanas. Então, como você viu, não deu para avançar muito. E também em matemática eu não dei a devida atenção, como eu deveria ter dado, já que matemática é a mais importante das objetivas. Como eu já falei para você, eu também não tinha essa noção apurada da importância da teoria de resposta ao item, que acabou me prejudicando lá em ciência da natureza. Apesar de eu ter acertado 39, eu não consegui a pontuação tão grande assim. E tem mais um ponto muito importante, que é o uso de flashcards. Eu utilizava tanto flashcard para tentar aprender os detalhes dos detalhes, que acabou que eu fiquei com conhecimento a mais do que o necessário. O que seria isso? Na prova particular caíram muitos detalhes de biologia e química, só que esses detalhes, muito detalhado mesmo, não caía e nunca cairia no Enem. Então eu fiquei com um conhecimento muito acumulado que eu jamais utilizaria no Enem, que era justamente o meu foco principal. Então o que aconteceu? O tempo que eu utilizava para fazer questões, na verdade eu dividi entre questões e flashcards. E eu cheguei ao ponto até de trazer os flashcards como uma forma primária de estudos. Então eu cometi esse erro que você jamais deve cometer, de colocar algum material de apoio, alguma técnica de estudo, seja flashcard, seja mapa mental, acima das questões. Jamais faça isso. No ano de 2019 eu voltei para o cursinho extensivo presencial, porque eu ganhei uma bolsa de 100% devido à minha nota de 2018. Em 2018 eu tinha nota para ser aprovado em qualquer curso, eu só não consegui ser aprovado em medicina. Então veja que eu já consegui avançar muito em 2018. Em 2019 eu aproveitei isso para ganhar essa bolsa de 100%. Além disso, eu continuei no curso de redação, porque eu sabia que eu tinha que necessariamente manter a minha nota 900+. Na verdade, eu queria chegar nos 1000 pontos. E como eu já estava muito mais confortável em ciências da natureza, já tinha derrubado aquelas barreiras, eu resolvi começar a dar um foco um pouco maior para a matemática, porque eu vi que ela dava um retorno muito bom em nota, né, conforme a quantidade de acertos, e eu ainda não consegui ultrapassar a barreira. Eu tinha um problema muito grande. Qual a barreira era essa? Era de eu não conseguir ir bem nas duas áreas de exatas ao mesmo tempo do segundo dia do Enem. O que aconteceu em 2018? Eu consegui ir muito bem na parte de ciências da natureza, acertei 39, só que em matemática eu não consegui ir bem, eu não consegui fazer as questões a tempo. Muitas delas eu tinha esse conhecimento de como fazer, só que eu realmente me cansava rapidamente e também eu não tinha velocidade para conseguir resolver tanta questão em pouco tempo. Então, para reverter isso, em 2019, eu comecei a tentar aprender mais a matemática. No ano de 2019, eu tive mais duas conquistas, que foram 2 aprovações em outras 2 universidades particulares, que também tem as provas difíceis, que foi na EMESCAN e na Multivix. Então, eu passei nas 3 principais universidades particulares da Grande Vitória, que é a região metropolitana do Espírito Santo. A partir daí dá para perceber que eu realmente consolidei meu conhecimento de ciência da natureza, porque essas provas tinham questões dissertativas na segunda fase, eram questões de biologia e de química. Agora eu vou mostrar para vocês a tabela de comparação de 2019 e 2018. Vamos lá. Então aqui em 2019 eu fiz o extensivo presencial e continuei com o curso de redação. Aqui em linguagens eu consegui aumentar 3, então meio que recuperei. Aqui em humanas eu diminui 2. Veja que também não ficou tão baixo assim, ficou 36, linguagem 37, ficou razoavelmente bom. Aqui em matemática eu consegui aumentar bastante, 11 pontos. Então veja que a minha dedicação um pouco maior para a matemática surtiu efeito. Só que em ciências da natureza eu tive um problema muito grande. Eu quero que agora você preste muita atenção. Eu já aconselhei muito vocês nos vídeos anteriores em relação a isso e eu vou falar de novo, que é você não mudar a sua estratégia de prova de última hora. O que aconteceu no ano de 2019? Eu vi uma estratégia de prova na internet em que a pessoa utilizava as 2 primeiras horas de prova para fazer logo matemática e depois ir para a natureza. Aí eu fui lá, mudei de última hora, não estava acostumado com essa estratégia e acabei sendo muito prejudicado por isso. Por quê? Porque eu separei as primeiras horas para a matemática, tanto para as questões fáceis e difíceis,
Mas quando eu fui para a ciência da natureza, eu já estava muito cansado. Isso acabou me prejudicando, por quê? Porque eu errei muita questão que eu já saberia facilmente resolver, só que devido à ansiedade somada ao cansaço, eu não consegui interpretar direito, as questões ficaram confusas para mim, então eu errei muito. Acabei reduzindo 9 pontos aqui na parte de ciência da natureza. Então veja que aqui aquele problema persistiu. Qual foi o problema? De eu não conseguir ir bem nas duas áreas de exatas do segundo dia do Enem. Aqui em 2018 eu fui melhor em natureza com 39 e 24 em matemática. Aqui em 2019 eu fui melhor em matemática com 35 e caí para 30 de natureza. Para alguém que já tinha a parte de ciência da natureza consolidada, 30 pontos é muito pouco. Então veja que de 2018 para 2019 eu aumentei pouca coisa. Aqui em 2018 eu estava com 135 acertos, em 2019 138 acertos. Eu consegui aumentar 3, um aumento muito baixo. Justamente devido a esse problema que eu tinha notado, de eu ficar aqui com essa dificuldade no segundo dia, de eu cansar rapidamente, de eu não conseguir fazer essas questões a tempo, eu resolvi adotar uma mudança de postura muito importante no ano de 2020. Mas antes de falar disso, vou falar aqui da minha redação, que eu consegui aumentar para 980. Então eu tive muita disciplina e consegui aumentar mais ainda. Então foi quase 1000 pontos aqui. Veja aqui as aprovações que eu coloquei em MSCAM e Multivix. E em relação à média de notas, a média ficou 10 pontos abaixo. Por quê? Porque 2019 foi um ano que a TRI diminuiu bastante. E isso refletiu também até nas notas de corte do SISU. Então, assim, eu comparando a distância da minha média às notas de corte, ficou praticamente a mesma de 2018. Então, para mim, 2018 para 2019 foram anos assim muito parecidos em relação à minha quantidade de acertos. Mas eu percebi coisas muito importantes que foram cruciais para que eu fosse aprovado em 2020. Então, quais foram esses conhecimentos? A primeira coisa foi que eu vi que os flashcards não eram tão eficientes para mim caso eu continuasse a gastar muito tempo com eles. Na verdade, os flashcards devem ser como algo de apoio. Então, eu já decidi entrar no ano de 2020 dando um foco muito maior na resolução de questões. E outra coisa que me fez perceber a importância de fazer questões é que eu ficava muito cansado nesse segundo dia de prova, não conseguia ir bem nas duas áreas ao mesmo tempo. Eu pensava, como que algumas pessoas conseguem? Se elas conseguem, eu vou conseguir também. E é justamente essa última mudança de postura que faltava para mim, que era fazer mais questões. E assim como eu falei para você no início desse vídeo, conforme o seu nível de estudos, você vai ter que estudar de uma forma específica. E como é que era o meu nível de estudos em 2018 e 2019? Eu era estudante já de intermediário para avançado. Em 2019 eu já era aluno avançado. Eu não deveria jamais ficar ainda assistindo muitas aulas, perdendo tempo. Eu já deveria ter aumentado muito mais a minha proporção de tempo fazendo questões. E esse erro que eu cometi de não dar foco maior para as questões fez de mim, de novo, um reprovado. E essa derrota foi muito amarga para mim, assim como aquela vez que eu fiquei frustrado com a redação de 640 pontos. Esse erro de cair muito em ciência da natureza foi muito amargo para mim, porque eu sabia, depois eu olhei a prova, eu vi muitas questões que eu saberia fazer muito rapidamente, muito facilmente, só que eu não consegui devido ao meu cansaço, devido à falta de algo que eu chamo de competência de prova. O que é a competência de prova? É você conseguir ser rápido, é você conseguir pular as questões, é você ter cuidado com a teoria de resposta ao item, é você ter resistência. E como é que você adquire isso? Assistindo aula? Jamais. Você não vai adquirir isso só olhando a teoria, você vai adquirir isso com a prática de questões. Imagine que você seja um maratonista. O maratonista não pode só olhar os outros correr. Você tem que correr também. Você tem que ir para a prática, senão jamais você vai treinar os seus músculos, você vai treinar o seu corpo para a resistência necessária, para a velocidade necessária. E eu percebi que era justamente isso que eu precisava fazer para ajustar, para ter o ajuste final na minha forma de estudar. Agora vamos falar de 2020, que foi o ano da minha aprovação, o ano que eu consegui fazer todos os ajustes necessários para que eu conseguisse aumentar extraordinariamente a minha quantidade de acertos. Nesse ano de 2020, o que eu fiz? Novamente eu me matriculei no cursinho extensivo presencial, mas nesse ano de 2020 eu tinha algo muito claro na minha mente. Eu não ficaria o tempo todo assistindo a aulas. Eu assistiria algumas aulas caso fossem muito necessárias. Usaria esse tempo de aula e que eu estivesse lá no pré-vestibular também para fazer questões. Como é que foi esse ano? A gente começou a estudar, foi em fevereiro, e desde lá, em fevereiro, comecei a aproveitar as aulas, porque eu praticamente já conhecia tudo, já era um aluno muito experiente, comecei a aproveitar esse tempo de aula para fazer questões, principalmente de matemática. Eu tinha essa sede de ficar melhor em matemática e de ficar mais rápido nos cálculos para que eu conseguisse ir bem tanto em matemática quanto em ciência da natureza, que também tem cálculo. Nesse meio tempo veio também a questão da pandemia, então a gente começou a estudar tudo EAD. Então foi praticamente em um mês de estudo presencial, depois foi tudo à distância. E qual foi a grande sacada que eu tive? Eu pensei assim, olha só,
já que eu já estava até aproveitando essas aulas, né, o tempo de aula para fazer questão, que tal agora aproveitar e fazer o meu melhor para conseguir personalizar minha forma de estudar, aquilo que eu mais preciso. Então o que eu fiz? Eu fiz a organização da minha semana, dividi meus horários em blocos de estudos, priorizei matemática e ciências da natureza, que eu vi que eram as áreas que davam maior quantidade de pontos. Fiz as minhas redações semanais, coloquei meu horário lá fixo de fazer redação toda semana para que eu conseguisse a minha nota 1000. E o que aconteceu? Eu parei de assistir as aulas do cursinho. Então das aulas online eu não assisti uma aula. Eu já sabia que o que eu precisava não era mais conhecimento, era mais competência de prova, e o conhecimento que eu tinha eu precisaria só reforçar. Então eu comecei a fazer muita questão mesmo. Questão, vamos supor, estava lá na parte de matemática, eu tentava fazer questão o tempo inteiro. Cometi algum erro, aí eu ia corrigir essa questão. Aí nesse caso, quando eu cometia erros, que se fosse necessário, eu voltava à teoria. Veja que agora a gente está no processo inverso, porque eu já era um aluno que tinha muita experiência, um aluno de nível avançado, eu já poderia fazer esse processo inverso. Então veja que diferentemente lá do início, quando eu comecei com o curso intensivo, que era só questão, agora o foco em questões era importante para que eu fosse aprovado. E assim eu fiz, comecei a fazer muita questão, todo dia questão. E eu comecei também a fazer mais simulados. Por quê? Porque no cursinho, eu fazia simulados mais ou menos a cada 2 meses, 3 meses, né, dos assuntos que a gente tinha visto. Eu achava que aquilo era bastante, afinal, pré-vestibular, eles sabem o que eles estão fazendo. Só que depois eu vi que isso não era o bastante. Eu vi que se eu quisesse ser aprovado, eu deveria ficar muito mais rápido. E que fazer simulados a cada 2 meses jamais faria de mim um aluno que realmente teria muita velocidade para ser aprovado. Então o que aconteceu? Eu fazia, além dos simulados do cursinho, eu fazia simulado de outros cursinhos online. Então todo simulado que eu via, eu pegava para fazer. E também, a partir do segundo semestre, eu comecei a pegar as provas do próprio Enem, as provas anteriores, para eu fazer como simulado. Até chegar ao ponto de eu fazer simulado toda semana, principalmente ali na segunda metade do segundo semestre, e fazer prova dia sim, dia não, quando estava mais próximo à prova. Veja a comparação desse Ítalo, que teve um foco muito grande em fazer questões, que já estava no nível avançado, decidiu não ficar mais assistindo aula, perder tempo, decidiu aprender as estratégias de prova, entender como as questões cobrem os assuntos, desenvolveu a interpretação de texto de tanto ler questões, fez muitos simulados para conseguir desenvolver as competências de prova que nos anos anteriores foram péssimas, seja devido a não conseguir se adaptar à teoria de resposta ao item, seja por cansar demais, por não estar acostumado com aquele ambiente de prova. Agora eu vou mostrar para você a comparação das minhas notas de 2020 e 2019, para a gente ver como é que foi esse desenvolvimento do ano anterior à minha aprovação para o ano da aprovação. Então veja aqui que eu continuei no extensivo, mas eu não assisti a nenhuma aula, certo? Assim como eu falei, foco muito grande em fazer questões. Além disso, eu mantive aqui o curso de redação, o que permitiu que a minha prática, a minha dedicação me desse aqui 980 pontos na redação. Não consegui 1000, mas fiquei muito feliz porque foi quase 1000, só faltaram 20 pontos. Mantive aqui 1980 pelo segundo ano seguido. Na parte de linguagens eu consegui aumentar, fiquei com 38 acertos em linguagens, aumentei um ponto aqui em relação a 2019. Na parte de humanas, aumentei 3 acertos, então fiquei com 39 acertos em humanas, foi muito bom. Na parte de matemática, eu aumentei apenas um acerto, fui para 36. Mas veja que a diferença, quando você já está mais treinado na teoria de resposta WIT, de 839,9 para 851,7, aumentei praticamente aí 10 pontos de um ano para o outro. E mais importante, e eu afirmo isso aqui para você, se eu não tivesse estudado tanto assim em matemática, em 2020, tivesse feito tantas questões de matemática, eu não teria conseguido esses 41 acertos aqui em ciências da natureza. Muitas questões de ciência da natureza eu tive que fazer de última hora, então se eu não tivesse com esse cálculo muito afiado, eu não teria conseguido ir bem, não conseguiria ter quebrado essa barreira que eu tinha em 2018 e 2019, de não conseguir ir bem em ciência da natureza e matemática ao mesmo tempo. É que eu finalmente consegui, tive 41 acertos, aumentei 11 acertos em relação ao ano anterior. Então veja que eu consegui aqui 1.800 mais em natureza também. Em relação à média, como é que ficou? Olha só, 825,58 pontos. Finalmente consegui 1.800 mais no Enem. Consegui aqui 60 pontos de média a mais do que o ano anterior. Com essa nota eu consegui ser aprovado na Universidade Federal do Paraná pelo SISU. Então foi o SISU do primeiro semestre de 2021. Então eu consegui essa aprovação
pude escolher qual universidade eu queria estudar. Além disso, eu consegui ser aprovado na Universidade Federal de Santa Catarina e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também com essa nota do Enem, porque essas universidades utilizaram a nota do Enem como uma forma de como se fosse um vestibular próprio. Então foi uma das modalidades, eu também consegui ser aprovado em primeira chamada nessas universidades. Então fiquei muito feliz, porque depois de tantos anos de dedicação, eu consegui essa tripla aprovação em medicina em ampla concorrência nas universidades federais do Sul. Qual foi a grande dificuldade para mim em 2020? Foi fazer a prova de máscara. Então, quem conhece aqui Vitória Espírito Santo sabe que aqui é muito quente nessa época de verão, e apesar de na minha sala ter um ar-condicionado, o pessoal disse que não poderia ligar, mesmo com as portas e janelas abertas. E além do nervosismo, né, que atrapalha, que às vezes dá uma certa falta de ar, então eu tive que ficar com a máscara, isso me atrapalhou bastante. Mas eu tive muito foco, tive muita fé e lembrava de tudo que eu fazia nos simulados. Então seguia aquilo lá que eu já tinha determinado, que eu já tinha aprendido anteriormente, as estratégias que eu já tinha refinado para se adequarem à minha forma de fazer a prova. E assim consegui ir muito bem nessa prova de 2020. Qual é a grande conclusão que a gente pode tirar dessa minha trajetória? A primeira é a seguinte, de que quando você realmente quer algo, você vai em busca, você se compromete, você consegue alcançar. Só que existe uma ponte para isso acontecer. Qual é essa ponte? É a melhoria constante, é você sempre observar quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, olhar onde você errou e onde você acertou, para que você consiga focar sempre na melhoria constante, através da reversão dos pontos fracos e da manutenção dos pontos fortes. Outra coisa é que cada pessoa tem a sua realidade. Eu estava 7 anos longe do ensino médio. Veja que eu estava em um patamar diferente do que alguém que acabou de sair do ensino médio. Então, quando você olhar alguma pessoa falando, fui aprovado em 1 ano, tome muito cuidado com essas pessoas, porque ela está desconsiderando toda a base que ela teve, ela está desconsiderando o aprendizado, às vezes as oportunidades que ela teve. Então, tenha muito cuidado com essas fórmulas mágicas para você não se sentir frustrado. Na verdade, a sua aprovação é um conjunto de tudo que você faz, conjunto daquilo que você já fez anteriormente. E lembre-se sempre, o que importa também é o que você faz daqui para frente. Então, você assistiu esse vídeo, eu tenho certeza de que você aprendeu muito com os meus erros e meus acertos. Então agora você tem que fazer o quê? Você tem que colocar em prática aquilo que melhor funcionou. Então se você ainda comete algum erro que eu cometi, comece a mudar esse erro agora, para que você consiga a sua aprovação o mais rápido possível. Lembre-se sempre, independentemente da sua realidade, você pode sim ser aprovado, você pode sim conseguir aquilo que você quer. Basta que você se dedique de verdade e se adapte constantemente. Olha só, tenho certeza de que você aprendeu pelo menos 5 lições importantes aqui nesse vídeo. Então, como uma forma de retribuição, faz o seguinte, deixa o seu like, não custa nada, só apertar o botão de like, comente algo, pode ser até um emoji, para eu saber que você viu e gostou desse vídeo. E assim você vai me ajudar bastante. Quero convidar também que você conheça a Gabarita Vest, que é a minha comunidade de estudos em que eu ensino tudo que funcionou para mim, todas as técnicas e ainda mais aprimoradas. Tem planilha, cronograma de estudos para você saber o que você tem que estudar primeiro. Tem as melhores técnicas para você saber o passo a passo de como estudar conforme o seu nível. Então, independentemente do seu nível, se você está começando a estudar agora ou se você já tem uma bagagem, você vai ser contemplado, vai saber exatamente o que fazer. Conheça também a Red Pill Redação na Prática, que é o meu curso de redação, que eu reverto esse problema de você receber as redações de forma diferente, correções meio aleatórias. Eu vou ensinar para você a técnica de estudar, principalmente nas correções, você vai aprender exatamente o que você tem que melhorar e aquilo que você tem que manter. Então faz o seguinte, olha aí na descrição que você vai ver os links tanto da minha comunidade quanto da Red Pill para você conhecer melhor. Agradeço por você ter visto esse vídeo até aqui, peço que você compartilhe com seus amigos que irão fazer o Enem, para a gente alcançar cada vez mais pessoas e também para eu trazer cada vez mais dicas para você. Também coloque nos comentários mais ideias do que você quer ver aqui nesse canal para eu trazer para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.